Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Você que participa aí do movimento eucarístico, que mais do que participa, agora estou chamando você de profeta. Você é um profeta desse movimento, desse exército branco, porque você também vai divulgar esse movimento para os seus, né? Muitas pessoas estão sedentas, estão com sede da verdade, da verdade. E mais do que nunca nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amados, eu quero consagrar especial esse momento, essa formação de hoje a Nossa Senhora e São José, a Sagrada Família, lembrando que São José e Nossa Senhora foram os primeiros a adorarem Jesus Cristo, o menino Jesus, lembrando que onde eles estavam, em Belém, em Nazaré, ali era uma capela de adoração. Nossa Senhora e São José adoravam. E até mesmo quando eles foram para o Egito, São José e Nossa Senhora conduziram a primeira procissão com o menino Jesus, com o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Por isso, vamos entregar esse movimento eucarístico à Sagrada Família, a Jesus, a Nossa Senhora e a São José. Amados, hoje eu quero falar para vocês de um santo, São Pedro Julião Guimarães. Nós sabemos que na história, nós sabemos que na sociedade, nós sabemos que na vida da igreja, muitas pessoas foram devotas ao Santíssimo Sacramento. Muitas pessoas viveram do Santíssimo Sacramento. Muitas pessoas anunciaram o amor a Jesus Eucarístico. Muitas pessoas tiveram uma vida eucarística. E durante as nossas formações, nós vamos falar de São Padre Pio, de Santo Agostinho, de São Carlo Acutis, de Santa Juliana, né? Nós vamos falar dos milagres eucarísticos, vamos falar muito dos milagres eucarísticos, que são muitos. Mas hoje eu quero falar em especial de São Pedro Julião Guimarães, que é um santo francês, e ele dizia que mais do que estar na presença de Jesus, é preciso transformar corações. Ou seja, São Pedro Julião Guimarães tinha certeza de que adorar Jesus é transformar corações. Olha que lindo isso. Todas as vezes que você estiver aos pés de Jesus sacramentado, todas as vezes que você estiver numa capela, numa igreja adorando Jesus, lembra disso. É preciso transformar o teu coração. Conta-se que ele chegava mais cedo, ele sacerdote, Pedro Julião Guimarães, chegava mais cedo na capela, onde ele ia celebrar a missa, e sempre ele via uma criança lá, diante de Jesus sacramentado, adorando Jesus. E um dia ele disse para essa criança, o que ela estava fazendo lá, e ela disse para ele, eu estou adorando meu Deus. E ele diz, o que você fala para Jesus? E ele disse, eu não falo nada. Eu olho para ele, e ele olha para mim. Então, isso mexeu muito com o coração de São Pedro Julião, e um dia até ele escreveu, a Eucaristia não pede palavras, pede corações. Ele vai dizer, quem sabe ajoelhar-se como uma criança diante do seu Deus, já aprendeu o Evangelho inteiro. Olha que lindo isso. Já aprendeu o Evangelho inteiro. Não pede palavras. Tem gente que fica querendo, o que eu falo diante de Jesus? São Pedro Julião vai dizer, Jesus quer o teu coração. Jesus quer o teu coração. Por isso é o mais importante, né? A Eucaristia não pede palavras, pede corações. Então, São Pedro Julião, ele ficava muito preocupado com a perda da fé da nossa sociedade. E por isso ele rezou durante muito tempo, querendo saber o que ele poderia fazer para que a fé de novo voltasse nos corações das pessoas. Então, ele entendeu que a perda da fé era a perda do amor. E quanto mais as pessoas estivessem presentes de Jesus Eucarístico, mais elas iam encher-se de amor e mais elas teriam fé. Ou seja, de fato, a adoração muda as nossas vidas. E por isso eu e você precisamos adorar até que ele venha. Continua São Pedro Julião Guimarães. Ai de nós se o amor de Jesus, o Santíssimo Sacramento,
não conquistar o nosso coração, Jesus estaria vencido, segundo ele. Nossa ingratidão será maior do que o seu amor. Nossa malícia mais poderosa do que a sua caridade. Ou seja, rende-se a Jesus sacramentado. Rende-se na presença de Jesus e entrega verdadeiramente o teu coração. Existe uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, onde algumas pessoas vão expulsar os demônios, e quando eles vão expulsar os demônios dizem assim para ele: nós conhecemos os demônios, nós conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Ou seja, amados, nós precisamos estar na presença de Jesus para que cada dia mais o meu ser, as minhas atitudes, as minhas palavras, o meu vestir, o meu alimentar seja Jesus. É que não seja eu mais, mas seja Jesus em mim. Como eu já disse várias vezes, Paulo dizendo, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso, amados, eu quero testemunhar para vocês aqui algo que eu vivi. Eu fui para o hospital com um irmão de comunidade, passar a noite com ele. Ele tinha feito uma cirurgia. E quando eu estava com ele, ele me contou que tinha um amigo nosso da comunidade Sacramento de Amor que estava no outro quarto e que ele estava muito ruim de saúde. E quando eu saí do quarto onde estava esse meu irmão de comunidade, fui lá para ver como que ele estava, porque eu nem sabia que ele estava lá, eu percebi que ele estava, de fato, morrendo. A saúde dele não tava bom, ele estava já deitado, custando a falar. Aí eu já não compreendia o que ele estava falando. E a filha ali chorando. E quando eu saí dali muito triste, depois de ficar um tempo com ele, eu estava no corredor rezando o texto, eu vi um ministro da Eucaristia chegando. E quando o ministro chegou, entrou no quarto, levou para o enfermo, quando ele saiu, eu perguntei para ele se ele não poderia levar o Santíssimo Sacramento para esse meu amigo. E o ministro disse que tinha sobrado e que ele poderia sim levar. Perguntou para mim se ele estava preparado. Eu disse que sim, que ele estava preparado. E quando o ministro chegou até ele, nós comunicamos para ele que Jesus estava visitando ele. Ele deu um sorriso como eu nunca vi antes. E ele que não conseguia falar, ele disse: eu sabia que o Senhor viria. Eu nunca esqueci esse momento, nunca esqueci essa frase. E ele conseguiu ainda ficar sentado, ele chorou muito e recebeu o viático, recebeu ali sua última comunhão. Horas depois, a filha dele me ligou dizendo que ele faleceu, que ele morreu. Mas essa frase, esse momento eu nunca esqueci. Eu sabia que o Senhor viria. É isso, amados. Eu sei que muitas pessoas estão sofrendo nesse mundo, estão angustiadas, estão com medo, estão, de fato, perdendo muitos o norte da vida. Mas eu preciso dizer para você, há uma promessa de Jesus que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. E Ele está vivo na Eucaristia. Ele está presente na Eucaristia. E nunca esqueça isso. Aquele homem disse: eu sabia que o Senhor viria. Ele sempre vem. Ele sempre está com você. Ele está presente o tempo todo conosco. Ele não nos abandona. Ele sempre está. E principalmente, amados, ele está nesse sacramento de amor, que é a Santa Eucaristia. Um dia eu estava pregando numa cidade, muito simples a cidade, e aconteceu algo que me chamou muita atenção. No finalzinho da adoração, eu contei para aquele povo, dizendo uma historinha, dizendo para eles: olha, um dia um rei conheceu um camponês e ele se tornou muito amigo desse camponês, ele amou esse camponês, ao ponto dele largar a glória dele, o palácio dele, a riqueza dele, para ele morar na aldeia, para ficar perto do camponês. Eu estava contando essa história num grupo de oração, um grupo cheio, e disse no final da história, e esse rei foi morar na aldeia para ficar perto, porque ele amava o camponês. Mas eu disse para aquele povo,
Mas o camponês, não, não vendo o amor do rei, ele não ia visitar o rei. Ele não se colocava presente com o rei. Ele foi totalmente ingrato. E nesse momento, um senhor que estava escutando gritou bem alto. Um senhorzinho lá com seus 70, 75 anos, ele gritou: ingrato! Esse camponês é um ingrato. E a verdade é que esse senhorzinho me ajudou muito, porque eu disse: verdade. E esse camponês é eu e você. O rei é Jesus na Eucaristia. Ele largou a sua glória, né? Ele foi ao Pai na sua ascensão, mas ele quis ficar conosco nessa aldeia que é a nossa vida, que é o nosso coração, que é a nossa alma. Ele veio morar nessa aldeia, na capela, no tabernáculo, no sacrário. Ele é um rei que nos ama. E nós somos esses homens ingratos, que mesmo sabendo que ele veio ficar perto de nós, que ele veio se fazer presente até nós, por amor, nós não vamos visitá-lo. Nós somos esse camponês. E nós precisamos compreender e entender, amados, que ele está vivo na Eucaristia, dizendo: vem, vem a mim todos que estão cansados, aflitos, e eu vou aliviar, eu vou curar, eu vou estar com vocês. Por isso, não deixe de adorar Jesus sacramentado. Não deixe de estar presente no tabernáculo, nos sacrários. Não deixe de se ajoelhar diante do Santíssimo e entrega teu coração a Ele, porque Ele é um Deus de amor. Nos encontramos na Santa Eucaristia. Deus lhes abençoe.